Para entendermos esta técnica, nós precisamos dividir a raiz em faces. Então, nós temos a face vestibular, a palatal, a mesial, a distal, mas nós temos as faces intermediárias, né? Entre vestibular e mesial, nós vamos ter mesovestibular. Entre mesial e palatal, mesiopalatal. Entre vestibular e distal, disto-vestibular. E entre distal e palatal, disto-palatal. Então, quais as principais indicações? Curvaturas radiculares, degraus, perfurações, instrumentos fraturados e canais calcificados. Como que é feita a técnica? Como que é feita essa técnica? É a mesma técnica de Clark. É só uma questão a mais de interpretação. Então, nós fazemos uma radiografia ortorradial, né, bem no centro, de frente para o dente. Nós fazemos uma para mesial, mesiorradial, e nós fazemos outra distorradial. Nós temos que recordar um pouquinho aqui que no princípio da técnica de Clark, todo objeto que estiver localizado parapalatal, né, ele vai acompanhar o movimento do raio-x. Então, se o raio-x for desviado para mesial, o objeto palatal vai caminhar mais para mesial. Se o raio-x for deslocado para distal, o objeto vai acompanhar o raio-x para distal. E tudo que está por vestibular se afasta do raio-x, faz um movimento contrário do raio-x. Ok? Então, vamos tomar como exemplo aqui o incisivo lateral superior do lado esquerdo, né? Então, aqui a sua face mesial, aqui a face distal, e ele tem uma curvatura para distal. Essa curvatura, ela pode ser realmente para distal, essa curvatura pode ser realmente para distal, mas ela pode ter uma leve inclinação para palatal também. Então, passa a ser uma curvatura disto-palatal. Ou uma curvatura também para vestibular, né? No sentido disto-vestibular. Como é que a gente vai descobrir se ela é distal, disto-palatal ou disto-vestibular? Às vezes o endodontista está ali fazendo a instrumentação do canal e vê que esse incisivo lateral é curvo. Então, ele curva a lima para distal e a lima não chega no terço apical completamente, né? E, às vezes, ele faz um leve giro na lima no sentido palatal também, né? Ou seja, ele aponta a lima para disto palatal e essa lima consegue chegar ao final do canal. É muito comum no incisivo lateral superior ter essa curvatura no sentido disto-palatal. Então, se você ficar curvando o instrumento só para distal, ele pode não chegar lá no ápice. Então, é necessário fazer também um giro leve no sentido palatal. Então, olha só, numa radiografia ortorradial, bem de frente para o dente, ela está para distal, mas ela pode ser realmente para distal, disto palatal ou disto vestibular. Então, fizemos uma incidência disto radial. O que aconteceu? Ela permaneceu curva. Isso significa que essa curva não é disto vestibular, porque se fosse disto vestibular, ela estaria retificada, porque o raio-x passaria exatamente na curva, retificando essa curva. Como ela permaneceu ainda curva para distal, ou ela é para distal mesmo, ou ela é para disto palatal. Vamos fazer a incidência mesorradial e ver o que acontece. Olha só.
a raiz se retificou quando eu coloquei o raio-x para mesial, a mésio radial. Se ela fosse realmente para distal, ela ainda permaneceria curva. Como ela se retificou, o raio-x coincidiu com a curva que está localizada no sentido disto-palatal. Então, é dessa maneira que a gente verifica se a curvatura é disto-vestibular, disto-palatal ou realmente distal. Essa técnica também é muito interessante de ser utilizada para verificar perfurações radiculares. Então, olha só, quando nós pegamos um dente que está com um instrumento endodôntico realmente dentro do canal, não tem nenhum desvio, eu posso fazer essa incidência em todos os sentidos, ortorradial, mesiorradial e distorradial, que o instrumento permanecerá no centro do canal nas 3 imagens, ou seja, não tem nada errado. O instrumento realmente está no centro. Se ele estivesse fora do centro, ele sofreria algum desvio, ou acompanhando o raio-x, né, para mesial ou distal, ou se afastando do raio-x. Aqui nessa figura nós temos um desvio que aconteceu no sentido vestibular. Então, quando eu faço a primeira radiografia ortorradial, o instrumento está no centro do canal, está perfeito, porque esse desvio é para vestibular e o raio-x sobrepôs o instrumento à própria raiz. Então, a gente não percebe esse desvio. Agora, quando eu faço uma radiografia para mesial, observe que esse instrumento se afasta do centro do canal para distal. Se o raio-x foi para mesial e o instrumento foi para distal, significa que esse desvio é para vestibular, porque ele não está acompanhando o raio-x, ele está fugindo do raio-x. Quando eu faço a disto-radial, o instrumento novamente se desvia, só que agora para mesial, ao contrário do raio-x. Então, se ele não acompanha o raio-x, ele está por vestibular. Para entendermos melhor esses princípios, nós vamos fazer algumas simulações em que a lanterna será o nosso raio-x, nós temos um dente como protótipo, e a parede será o filme radiográfico. Então, nós vamos projetar a lanterna como se fosse o raio-x na incidência ortorradial, mesiorradial e distorradial. E ver o que acontece com a imagem da sombra do dente na parede, né? Como se fosse a imagem radiográfica. Então vamos simular primeiro uma perfuração por vestibular da raiz desse premolar. Numa incidência ortorradial, eu não vejo a perfuração, eu não vejo o instrumento saindo lá na face vestibular, está tudo perfeito. Agora vamos caminhar para a nossa mesial, ou seja, para a direita, numa incidência mesiorradial e ver o que acontece. O instrumento da perfuração movimenta-se ao contrário do tubo de raio-x. Ele vai para distal e o raio-x vai para mesial. Então, ele não acompanha o raio-x, ele faz movimento contrário. Então, essa perfuração é por vestibular. Voltamos na orto e vamos agora para distal, numa distorradial à nossa esquerda. Veja que novamente o instrumento se movimenta para mesial e o raio-x para distal. Movimentos contrários, essa perfuração está por vestibular. Aqui nós temos um instrumento que está com um desvio no sentido lingual ou palatal.
Na ortorradial não é possível ver esse desvio porque está coincidindo com a linha do canal, com a própria raiz. Fazemos uma mesiorradial, o instrumento desviou-se para mesial, junto com o raio-x para mesial. Se ele está acompanhando o raio-x, né, a gente sabe que tudo que acompanha o raio-x está localizado por palatal ou lingual. Então, confirma que essa perfuração realmente é para palatal. Ao fazer a incidência disto-radial, esse instrumento se desviou para distal. O raio-x foi para distal, ele foi para distal. Está acompanhando o raio-x. Então, essa perfuração é palatal. Posicionamos agora a perfuração por palatal. Na incidência ortorradial, não enxergamos a perfuração, pois está sobreposta à raiz. Vamos movimentar para distal, ou seja, para a nossa esquerda, e veja que o instrumento aparece mais próximo à distal, não é? Acompanhando o raio-x. Se ele acompanha, está por palatal a perfuração. Vamos para mesial, na incidência mesiorradial, a nossa direita, e o instrumento novamente caminha para mesial em direção ao raio-x. Então, realmente, essa perfuração é por palatal, pois o instrumento acompanha o movimento do raio-x para mesial e para distal. Perfuração para mesial. Numa incidência ortorradial, o instrumento já aparece por mesial. Só que esta perfuração pode ser mesial realmente, mas ela pode estar mais próxima à face vestibular e ser mesiovestibular, ou mais próxima à face palatal e ser mesiopalatal. Vamos fazer então uma incidência para mesial, para a nossa direita, mesiorradial, e o instrumento permanece por mesial. Voltamos para orto e vamos para disto radial. O instrumento continua por mesial. Se o instrumento aparece por mesial, né, nas três incidências, mesio, orto e disto radial, ele realmente está perfurando a raiz por mesial. Agora, eu coloquei a perfuração na face mesiovestibular. Então, ela é mesial, mas está próxima à vestibular. Então, numa incidência ortorradial, o instrumento está paramesial na imagem radiográfica, mas ele pode ser mesiovestibular, mesial e mesiopalatal. Vamos fazer primeiro uma incidência para mesial, ou seja, para a nossa direita. Veja que o instrumento vai se afastando do raio-x e vai ao ponto de esconder atrás da raiz. Ou seja, ele está movimentando em sentido contrário ao raio-x. Então, ele é para mesial, mas ele está próximo da vestibular. Então, é mesiovestibular, pois ele foge do raio-x. Ortorradial. E agora para distal, disto radial. Quanto mais eu vou para distal, mais o instrumento vai para mesial, se afastando do raio-x. Então, essa perfuração é mesiovestibular, pois o instrumento foge, não acompanha o raio-x. O instrumento agora foi posicionado na face mesiopalatal. Na incidência ortorradial, ele está projetado na sombra, ou seja, na imagem radiográfica paramesial, mas ele pode ser mesial, mesiovestibular e mesiopalatal. Vamos movimentar o raio-x para mesial, ou seja, para a nossa direita,
veja que o instrumento vai acompanhando o raio-x para mesial, né? Cada vez mais para mesial. Se ele está acompanhando o raio-x, então ele é mesiopalatal. Ele está para mesial, mas como acompanha o raio-x para mesial, é também palatal, é mesiopalatal. Passamos pela ortorradial e vamos para a distorradial. À medida que vamos caminhando para a distal, o instrumento vai acompanhando o raio-x para a distal até se esconder atrás da raiz. Então, se ele acompanha o raio-x, ele realmente está próximo da face palatal. Então, é mesiopalatal esta perfuração. O raciocínio da face distal é o mesmo da mesial. Nós vamos repetir, né, para reforçar aqui o raciocínio da perfuração na face distal e nas faces intermediárias, né, disto vestibular e disto palatal. Então, numa incidência ortorradial, eu já vejo a imagem com o instrumento para distal. Então, essa perfuração é distal, mas ela pode ser disto vestibular e ela pode ser disto palatal. Vamos movimentar o raio-x para a nossa mesial, ou seja, para a direita. O instrumento continua para distal. Fazemos uma ortorradial, continua para distal, e fazemos uma distorradial, ele também continua para distal. Se nas três incidências, mesio, orto e distorradial, ele está por distal, realmente essa perfuração é por distal, ela está mais no centro da face distal. O instrumento agora da perfuração foi colocado mais próximo à face vestibular. Numa projeção ortorradial, ela está para distal lá na imagem. Mas pode ser distal, disto vestibular e disto palatal. Vamos fazer a incidência mesiorradial para nossa mesial e nossa direita. Veja que o instrumento se afasta cada vez mais da raiz para distal e o raio-x está indo para mesial. Então, movimento ao contrário, ela está próxima à face vestibular, ela é disto vestibular. Passamos na orto e vamos para distal. Na distorradial, à medida que eu caminho com o raio-x para distal, o instrumento caminha para mesial em direção à raiz lá na imagem. Então, se ela foge do raio-x, né, ela está próxima à face vestibular. Ela, então, é disto vestibular. Por último, nós temos uma perfuração na face disto palatal. Na incidência ortorradial, eu vejo o instrumento para distal. Pode ser realmente para distal, mas poderia ser disto vestibular ou disto palatal. Ao movimentar o raio-x para nossa mesial, para a direita, o instrumento acompanha o raio-x até se esconder atrás da imagem da raiz. Então, se ele acompanha o raio-x, ele está próximo à face palatal. Então, é disto palatal. Caminhando para a nossa distal, ou seja, disto radial, também o instrumento vai se afastando da raiz e vai em direção distal, acompanhando o raio-x. Se acompanha o raio-x, ele está próximo à face palatal. Então, é disto, mas ao mesmo tempo, como está próximo à face palatal, é uma perfuração na face disto palatal.